Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Diego Coara, esse é mais um vídeo do Free Cinema. Hoje eu estou aqui para falar sobre Maxine, do Ty West, filme que completa a trilogia formada por Maxine, Pearl e X, trilogia do Ty West, que ele fez estrelada pela Mia Goth, e que entra em cartaz nos cinemas esse dia 11. Se você está assistindo esse vídeo e não fez isso ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo dando like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e comentar o vídeo nas suas redes sociais. Eu não sou um grande fã de X e Pearl. Eu acho bons filmes, os dois, assim, filmes bem legais. Mas só isso mesmo, assim, sabe? Eu acho que são filmes que são meio limitados pelas capacidades mais simplórias do Ty West em relação à narrativa e em relação também a como ele usa, né, esse preciosismo estético dele, esse virtuosismo estético dele, essas reproduções do passado para além de uma emulação por si própria, sabe, assim, e como ele realmente se aprofunda nisso, sabe, e parece que são filmes que não se aprofundam muito em nada nessa reprodução, sabe, ficam só num caminho muito confortável dela e que acaba limitando os filmes, mas mesmo assim são filmes que eu acho que tem imaginação e filmes que eu acho que tem um senso de energia, um senso de criação que me interessa, sabe, eu gosto muito do Pearl, como ele consegue se assumir como esse show de uma mulher só, da Mia Goth, e usa de uma forma muito forte a interpretação dela a favor do filme, e ela briga bastante nesse quesito, assim, o que eu acho que dá um gosto pro filme muito forte. Acho que são filmes que têm um capricho visual interessante. Eu acho que o X, por exemplo, é um filme que tem um clima todo naquele cinema de guerrilha e naquela tentativa de você emular o cinema daquela época e de você também criar a partir desses registros sexuais e do clima das pessoas que estão produzindo aqueles registros sexuais, criando uma imersão muito confortável dentro daquele filme, sabe? Apesar dessas limitações, são filmes que eu gosto. E eu tava bastante ansioso pro Maxine, porque todo o negócio de ser uma sátira oitentista de Hollywood, de você falar da própria Hollywood, de ser esse filme mais extravagante, mais maneirista, mais puxado por uma farsa visual e para rompantes visuais, sabe, um exagero visual, assim, sabe, de você usar esse centro urbano e, sei lá, as pessoas comparando esse filme com Pânico 3, o que depois de ver o filme eu acho que não tem absolutamente nada a ver, uma comparação totalmente absurda na minha visão. Eu tava, tudo tava me interessando bastante, os visuais, o elenco, tava bastante interessado, era o filme dessa trilogia que eu tava mais interessado. Infelizmente, o filme foi uma grande decepção. O filme conta a história da personagem da Mia Goth, depois dos eventos de X, tentando conseguir o estrelato em Hollywood, sair da vida de atriz pornô e profissional do sexo e se tornar uma grande atriz de Hollywood, começando dentro da produção de uma sequência de um filme de terror e galgando o seu estrelato enquanto ela é perseguida por um assassino em série que tem relação com o seu passado e com o que aconteceu no filme X. E o filme também vai retomando eventos do Pearl e coisas assim. É uma pena que o filme não é um grande nada, né? O filme é um Deadpool de cinéfilo, né? Como o meu amigo Ícaro comentou num papo comigo, assim, né? E eu não tenho nada contra filmes que são brincadeiras cinéfilas. Eu amo o Peter Bogdanovich, que faz filmes todos centrados nisso, né? De serem exercícios cinéfilos, com gêneros e com citações descaradas a filmes. Eu amo Tarantino. O Godard é um dos meus 5 diretores da minha vida e também é um diretor que se alimentava desse pós-modernismo, etc e tal, e que assumia isso para dentro dos seus filmes. Um dos meus filmes favoritos do ano passado, no top 3 dos meus filmes favoritos do ano passado, foi o Fechar os Olhos, do Victor Erice, que é um filme que usa as citações cinéfilas de forma muito explícita e que fala de cinema de um jeito muito explícito e que dá várias piscadelas cinéfilas. Só que a grande questão não é você ser uma brincadeira cinéfila ou você se utilizar de citações cinéfilas e de citações cinematográficas. O grande problema disso, e por isso o Maxine acaba sendo quase tipo um Coringa do Todd Phillips, ou uma coisa bem Deadpool de cinéfilo mesmo, é que ele acaba sendo só uma brincadeira cinéfila óbvia e engessada. O que acaba mostrando que ele usa essas referências não para a criação de algo a partir dessas referências, ou para se utilizar de um comentário perspicaz ou mais forte sobre essa referência. Não, ele usa isso do jeito mais banal e tonto possível. Porque o Maxine acaba sendo uma junção de um Brian De Palma wannabe junto com o hardcore de 79 do Post Raider, só que invertido e problematizado para as sensibilidades atuais,
numa jogada que nunca é plenamente desenvolvida, apesar de ser uma premissa muito interessante, mas que o filme não desenvolve bem. Ele tem muito de diálogo, de Uma Vez em Hollywood, de Mulholland Drive, de Psicose, textualmente inclusive, de Showgirls, etc. Ele sabe se aproveitar dessas referências cinematográficas para criar algo, e sim se utilizando delas como uma embalagem pós-moderna que é muito básica, que é muito textual. Tem um momento que é tão Deadpool de cinéfilo, nesse sentido de ser textual, que tem uma cena da diretora do filme que a Maxine tá fazendo, desenhando para você desenhando para você a referência que o filme tá fazendo num diálogo que já foi mostrado num plano do filme centrado nesse plano, assim. E é tudo tão raso, de modo que esse pastiche se torna muito constrangedor. O universo hollywoodiano que a Maxine convive é muito simplório no seu funcionamento, sem uma dissecação daquele mundo de Hollywood. É tudo tão simplório quanto os uso de referências e mudanças de gêneros cinematográficos que vai caracterizando e que estão na trama do filme. Mas eles são muito contidos como parte de algo muito burocrático e só funciona como estímulos fáceis e de autovalidação. A personagem da Maxine se estabelecendo no mundo das estrelas, interagindo com manifestações de um imaginário cinéfilo, desde Bette Davis até Brian De Palma, é muito interessante. Assim como é muito interessante também essa crítica que o filme faz ao conservadorismo, ao falso moralismo, ao moralismo, ao fanatismo religioso, dentro de uma época que é mais reacionária que os Estados Unidos já teve, ou uma das mais reacionárias que os Estados Unidos já teve, e foi nos anos 80, e que foi o governo Reagan, que é citado logo no começo do filme, visualmente, que é mostrado visualmente no governo do Reagan, e pegar essa personagem, que é uma profissional do sexo, que é uma atriz pornô, para enfrentar tudo isso, e para se degradar com tudo isso, e trazer esse enfrentamento, são premissas muito interessantes que o filme tem. Só que tudo isso acaba sendo executado de modo muito primário. Do mesmo jeito que o filme trata essas temáticas que ele tem em questões sexuais, políticas e de fanatismo religioso ao redor dele, de um jeito muito distanciado, que é muito pontual naquelas manifestações que a Maxine vai vendo durante o filme inteiro, e não se debruça por nada disso, só marcando isso por temas nas caracterizações, mas sem envolver isso como um todo. E também tem uma certa coisa contraditória, que o filme é contra o puritanismo sobre uma atriz pornô, mas quando essa personagem tira a roupa numa cena para fazer uma audição, o filme corta bruscamente como se ele tivesse medo de mostrar alguma coisa. E a questão não é como se ele tivesse que mostrar alguma coisa, é só a contradição e o medo que ele tem em não assumir isso, sabe? E quando o filme volta para essa temática no final, para desenhar o ponto todo temático dele, tudo é extremamente corrido, tudo é jogado numa obsessão de amarrar as pontas, inexcepcional, e ao mesmo tempo é tudo inchado com 1000 desfechos e 1000 cenas finais antes do filme acabar. Então acaba que nada acaba tendo peso. Tudo que existe de cuidado da parte do Ty West, no registro granulado, nas cores neon dos anos 80, nas diferentes cores psicodélicas que ele vai trazendo, sempre interagindo com as fases dos personagens, com essa reprodução de época detalhada da Hollywood, da direção de arte, com os figurinos, com os planos por cima que ele faz os personagens andando, que são aqueles planos zenitais que chamam, com as divisões de tela na montagem, que são uma coisa bem de palmiana, que ele já tinha no X, com os quadros congelados, com flash de luz no momento da boate, quando o Kevin Bacon persegue a personagem da Maxine. Tudo isso não acaba tendo uma sustentação desses elementos visuais numa encenação, porque ele organiza todos esses detalhes sem um vigor cinematográfico, que é uma coisa que um filme como Love Lies Bleeding, um filme que também é da 24, que também tem esse esteticismo, acaba tendo, e que esse filme não tem, assim. Porque, diferente do Love Lies Bleeding, o Ty West aposta numa direção que é extremamente quadrada em como organiza tudo isso pelo filme, fazendo com que esse esteticismo só remeta a uma embalagem que é só meramente um utensílio barato e que serve para dar uma sustentação numa organização que é muito robótica em como ele vai encaixando esses elementos como peças dentro do filme, ao invés de enfatizando isso por um poder próprio das cenas para estabelecer uma força de uma unidade, que é o que o Love Lies Bleeding faz, que é o que o Maxine tenta fazer e que falha miseravelmente, porque tudo parece peças muito soltas e jogadas dentro do filme, sabe? Sem uma mão mais firme e com vigor mais forte. Falta peso na construção do Ty West, que está muito engessado ao ponto do sufocante. Enquanto a narrativa do filme só vai superficialmente seguindo as tramas de assassinatos e as tentativas de ascensão da Maxine em Hollywood, sem uma sensação dramática que seja desenvolvida, explorando cenas clipadas de cartazes baratas. Então, a questão de como ele observa uma cena de assassinato só por imagens, dentro de próprias imagens, de monitor, tudo isso, acaba sendo uma cartaz barata também, uma cena crepeira, do mesmo jeito que justamente uma cena que referencia o diálogo, quando um dos personagens amigos da Maxine é assassinado, acaba sendo só um ponto solto dentro do filme. E tudo acaba sendo perdido, tanto do ponto de vista de comentário cinéfilo, quanto do ponto de vista de comentário de violência. Tudo parece só uma cartaz barata, sabe? A citação barata
que tá totalmente junto com a cartaz barata. E ele vai construindo essas tramas de forma burocrática, até o momento das revelações que tem no filme, que são assim, completamente aleatórias e diferentes. Um personagem acaba ganhando um peso absurdo dentro de uma revelação, que é um personagem que o filme trata como se ele tivesse plantado esse personagem antes do filme, e é uma coisa totalmente jogada e diferente, que parece só um truque barato por ele ser exatamente muito aleatório. Então parece um truque que o filme tem para dizer que aquele personagem tinha uma importância absurda antes, que o filme já estava plantando isso, só que é um personagem que era só um detalhe de cena que o filme traz como se aquilo fizesse muito sentido e que fosse uma importância absurda. E acaba que essa revelação não tem peso nenhum. Como o filme acaba perdendo peso de coisas que são as maiores qualidades dele. Como, por exemplo, a personagem da diretora, que é Elizabeth Debicki, que é muito interessante na sua caracterização inicial de ser uma autora que se impõe dentro do gênero de terror e dentro de um ambiente conhecido por ser absolutamente masculino, né? É uma diretora-autora que está tentando impor uma visão e leva o seu trabalho muito a sério de forma muito rigorosa. E ela é uma personagem que é fascinante e a atriz é excelente, trazendo um impacto gigantesco em todas as cenas que ela está. Mas é um impacto que se perde durante o filme porque ele nunca é desenvolvido e tudo que é intrigante no personagem também não é desenvolvido, é só uma coisa meramente funcional para dar um destino para a personagem da Maxine durante essa cena, sabe? Para essa orelha dela. Porque essa personagem acaba se perdendo dentro do filme porque ela não é bem utilizada. Assim como o personagem do Kevin Bacon, que é a melhor coisa do filme, ele tá perfeito numa imitação do Emmett Walsh em Gold Sun e o Gold Simple dos irmãos Coen, com o Jack Nicholson em Chinatown. Ele é de longe o tipo mais fascinante do filme junto com a Debicki, e é uma caracterização fortíssima dele compondo esse tipo, que é um caipira ultra carismático e um caipira ultra asqueroso também. Alguns dos melhores momentos visuais do filme, inclusive, vêm do entendimento da imponência que esse personagem tem, como a sombra dele fazendo reflexo na porta, filmada de frente, ou todo o confronto dele no cenário de faroeste, ou também ele na boate com a personagem da Mia Goth. Mas o próprio filme dispensa essa força, se livrando do personagem, dando destaque a outro antagonista que não tem a mesma força que ele e que soa muito mais aleatório, enquanto a protagonista da Mia Goth está num piloto automático total. Vendo uma personagem que, assim como a própria tema do filme, as suas ideias visuais, são mais esboços do que qualquer outra coisa. São mais robóticos do que qualquer outra coisa. Então parece que a Maxine, a Mia Goth, é só uma robô que tem que ceder às vontades do filme, não uma personagem por conta própria. E parece que essas temáticas políticas e sociais que o filme tem, elas não são plenamente desenvolvidas e vêm só na temática. Então, a perseguição a minorias que o assassino faz, a perseguição a mulher que o assassino faz, esse confronto que a personagem da Mia Goth tem com esse conservadorismo ao redor dela, assim, né? E ser essa gente que enfrenta esse conservadorismo nunca é plenamente explorado dentro do filme. Fica só na temática. E quando algo fica só na temática e não é desenvolvido, e o filme trata de um jeito como se ele tivesse desenvolvido, aquilo fica artificial e aquilo fica vazio, porque o filme não se aproveita daquele artificialismo a seu favor. O filme deixa aquilo escapar, porque é tudo muito robótico, tirando alguns momentos de comédia que são bem sacados, que aparecem quando o filme tá no começo, focando uma leveza mais imersiva, se utilizando dessa referência fazer graça e te fazer entrar nessa leveza. Como é uma piada com o Buster Keaton, que é a melhor piada do filme, onde a Mia Goth diz um Buster maravilhoso, assim, né? Mas são momentos muito pontuais, e as questões temáticas do filme que são interessantes estão só no papel, não são desenvolvidas, né? Então, logo isso tudo acaba, e infelizmente o filme é consumido pelo que tem de mais protocolar nele, assim. O Pearl e X são filmes bons, como eu falei, né? Mas pra mim ficam apenas no bom. E eles também sofrem dessa capacidade de simplória do Ty West, que me parece um cinéfilo muito de IMDb, um cinéfilo muito básico, sabe? Mas pelo menos eles têm algum fôlego, alguma imaginação que esse filme passa longe, né? Já que ele vai mergulhando numa realidade que é só um esteticismo visual mecânico e num exercício de referências que são muito simplórias, sabe? É uma pena que esse filme tente ir no Brian De Palma, mas acabe indo, como meu amigo Pedro Estraça disse, assim, num papo com ele, muito mais para um lado de um Edgar Wright no Last Night in Soho, né? Acaba sendo um filme que está muito distante da força que ele quer parecer que tem. Que é uma pena, né? Ficar só na embalagem vazia e na temática vazia. Esse é mais um vídeo do Free Cinema. Se você já viu o vídeo até agora e não fez isso ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo dando like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e recomendar o vídeo nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo, gente. Falou!